Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo, começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Convido você, irmão, feche seus olhos e vamos juntos comigo orarmos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender a Tua Palavra. Dai, Senhor, a nós uma porção da Tua sabedoria, que nós compreendamos estes assuntos tão importantes e o apliquemos em nossas vidas, nas nossas rotinas. Continue conosco, Senhor, nos dando graça. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando esse trimestre sobre a justiça divina. Estamos falando sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Tem sido lições maravilhosas, muitas delas com assuntos duros, mas muito importantes para nós, né, irmãos? Deus ama e por isso Ele nos corrige muitas vezes. Então, esses assuntos são importantíssimos para a nossa fé, nos dão substância, crescimento, maturidade. Irmãos, o nosso texto áureo da lição 7, a lição 7 vai falar sobre a responsabilidade individual, como ela é individual, e neste texto áureo, que está registrado em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, você pode ler aí na sua lição, ou na sua Bíblia Sagrada, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A nossa verdade prática diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que quase tudo está determinado por um rígido destino. Meus irmãos, nós faremos nesse momento a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Ezequiel, no capítulo 18, dos versículos 20 ao 28. Como eu disse, os irmãos podem acompanhar, está registrado aí nas suas lições, mas também na nossa Bíblia Sagrada. Diz assim o texto: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus caminhos que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo. Antes que se converta de seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Amém. Eu convido a você, irmãos, depois dessa leitura, um pouco extensa, mas muito importante para o assunto desta manhã, a recebermos o nosso irmão, João Paulo Júnior, será o professor desta manhã e com certeza uma flecha, né, no arco do Senhor para nos ensinar a sua poderosa palavra. A paz do Senhor, meus irmãos, uma honra, um prazer, né, que nós temos em fazer parte da Escola Bíblica Dominical juntamente com vocês. E mais uma vez nessa manhã estamos estudando, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é muito importante para o nosso crescimento
espiritual, para o nosso conhecimento. E nós hoje estaremos estudando a lição de número 7, como já foi abordado, né, pelo nosso professor, que é o nosso apresentador da escola bíblica. E nós estaremos falando a respeito da responsabilidade individual, ou seja, cada um de nós temos a nossa responsabilidade quanto à salvação, né? E alguns assuntos que nós abordaremos aqui também com respeito até ao nosso crescimento, né? Até a nossa busca por Deus. Sempre há tanto o lado de Deus, né? A função de Deus, quanto a nossa função, quanto o nosso trabalhar, o nosso buscar, a nossa responsabilidade. Diante disso, vamos para o tópico de número 1. Nós vamos falar sobre esse ditado que já foi, né, lido na introdução, que era uma máxima usada em Israel, mas que era equivocada, isso lá no tempo, né, do profeta Ezequiel, mas que infelizmente nós vamos ver que até os dias de Jesus ainda se tinha uma compreensão errada quanto a essa declaração, este provérbio, mesmo o próprio Deus tendo já, né, excluído esse pensamento do povo. Diz assim o tópico de número 1: o ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Então eu gostaria já, neste momento, de ler com você este mandamento que está registrado em Êxodo, no capítulo de número 20 e o versículo de número 5, para que nós venhamos compreender juntos o que diz a palavra. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, diante deste mandamento, que era um pouco equivocado a sua interpretação, né, para o povo de Israel, deu-se este pensamento, chegou nesta conclusão de que quando o pai ele pecava, os filhos assumiriam também, né, por conseguinte, uma maldição que viria a recair sobre o pai, sobre os filhos, até a quarta geração, como diz a palavra aqui, mas que foi mal interpretada. Se nós verificarmos o versículo, nós vamos ver que termina dizendo, né, daqueles que me aborrecem. Ou seja, isso só iria se perpetuar, né, só iria se continuar até a quarta geração se os filhos também, né, cometessem atos injustos, cometessem os pecados dos pais. E não que Deus ele tem prazer em punir um homem e sua família por conta do pecado. Nós sabemos que a salvação, ela não vem, o evangelho também, ela não vem com um modo de coação. Nós não podemos pregar um evangelho que pune as pessoas para que elas fiquem com medo e assim, né, busquem uma salvação para suas vidas. Na verdade, nós sabemos e temos que dizer sim qual é o futuro, né, do mundo que não aceita Cristo. Porém, ninguém vive para Deus e ninguém é salvo através do medo. Na verdade, nós tememos a Deus, mas o temor aqui com relação ao respeito e não, irmãos, você que nos assiste, não, né, com uma coação, um medo, olha, eu vou aceitar Jesus porque senão ele não vai gostar e ele vai punir a minha vida, a minha família. Não é dessa maneira que Deus faz com aqueles que não o conhecem e também, muito menos com aqueles que o conhecem, que era o caso de Israel, que já tinha passado por várias experiências, né, com este Deus, com o nosso Deus, e que, infelizmente, né, tinha assim, uma má interpretação dos 10 mandamentos. Quando se diz decálogo, né, nós sabemos que é os 10 mandamentos. Então, diante disso, maldição ela não é hereditária, isso foi abolido por Deus. Nós já temos lido nosso texto áureo, né, que está registrado em Ezequiel ali, para compreendermos que não é assim mais entre o povo de Israel. Deus disse isso para que o povo interpretasse corretamente a palavra. Diante disto, nós vemos os filhos não pagam os pecados dos pais e nem, né, os pais dos filhos. A alma que pecar, essa morrerá. Diante disso,
dá-se a conclusão de que nós todos temos a nossa responsabilidade quanto à nossa salvação. Então, se eu pecar, eu, irmãos, corro um risco sério de perder a minha salvação. Não, né, os meus descendentes, não quem está do meu lado. Quanto à salvação, não quer dizer, irmãos, que consequências não podem recair, né? Nós sabemos isso, precisamos também compreender isso para não errarmos na interpretação da palavra, porque o irmão pode estar pensando assim: mas na minha família uma tal pessoa, por exemplo, tinha dinheiro e por consequência do pecado ela perdeu, então seus descendentes vieram, né, a não ter aquele mesmo poder aquisitivo. Sim, isso não foi uma maldição, isso foi uma consequência, né, do ato. Então a maldição hereditária é no que tange, né, a salvação do homem, ao conhecimento de Deus e a oportunidade do homem se relacionar com o Senhor. Então, diante disto, não existe maldição hereditária. O que existe, né, para todos os homens de modo igual são as consequências de seus atos. Diante disso, vamos ler lá em 2 Reis também, capítulo de número 14, versículo de número 5 e 6, porque também temos na palavra de Deus algumas pessoas que interpretaram, né, este mandamento de modo correto e vieram a praticar, né, segundo ele. 2 Reis, capítulo de número 14 e os versículos de número 5 e 6, né? Eu gostaria de ler a partir do versículo de número 1 para ficar mais compreensível para nós, irmãos. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Nós sabemos que neste período da história o reino estava dividido, por isso dá-se a entender assim os períodos de reinado, comparando os dois reinos, os reinos de Israel, que eram compostos por 10 tribos, né, o reino do norte, e o reino do sul, que veio a ser, né, 2 tribos, e seria o reino de Judá aqui. Então, tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, né, seu pai, fez, porém conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Que sempre que nós mencionamos pai na Bíblia Sagrada, irmãos, tem relação com a descendência. Obviamente que nós lemos lá no primeiro versículo quem era o pai de Amazias, e aqui está falando de Davi, seu pai, sim, com relação à descendência. Então, diante disso, nós vemos que ele era do reino de Judá, portanto, descendência de Davi. Versículo de número 4. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Versículo de número 6. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, na qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então nós vemos a ação aqui de Amazias, quando da sua confirmação do reino, ele ali vingou a morte do seu pai, que foi, né, assassinado por servos dele, e ele matou quem matou o seu pai, mas não puniu os filhos daqueles assassinos, porque ele entendia o que estava registrado na lei. Mas então nós vemos aqui um versículo no Decálogo, já lemos lá em Êxodo 20, né, e versículo 5, a qual mostra, né, um pouco duvidoso com relação à maldição hereditária. Mesmo assim, a Bíblia ela é completa e ela vai nos ensinar que isso é abolido. Então, diante disso, eu gostaria que os irmãos também procurassem comigo agora Deuteronômio capítulo 24 e o número 16, o nosso versículo que nós estaremos lendo. Deuteronômio 24 e 16, para nós compreendermos, irmãos, que tudo isso é a Bíblia. Não se pode tomar, né, versículos isolados sem você conhecer o contexto da mensagem. Então, versículo de número 16 do capítulo 24 de Deuteronômio diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então nós observamos, irmãos, que o próprio
profeta Ezequiel, ele estava, na verdade, reafirmando aquilo que Deus já havia falado com o povo, embora não se tinha mais uma compreensão exata do que é a palavra, porém Ezequiel simplesmente estava reafirmando a vontade de Deus para com o povo. Maldição hereditária não existe, e infelizmente ainda hoje muitos são enganados por este tema, por essa situação que infelizmente ainda confunde muitas almas nos nossos dias. O tópico de número 2 aí, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias, do capítulo 30 ao 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está neste contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias, está aí o versículo. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então nós vemos ali a contemplação também com relação à profecia que fez Jeremias. Gostaria de ir lá com os irmãos para nós conferirmos isso que está escrito em Jeremias no capítulo 31 e o versículo de número 29 e 30. Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 29 e 30. Isso é muito importante, irmãos, abrir a Bíblia, procurar os versículos para que a gente venha ter, a compreensão correta do que diz a palavra. E diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. O 30 também: ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, diante disto, nós vemos que o próprio Jeremias ele reafirma isto, mas com relação, irmãos, há uma promessa escatológica. O que seria isso? Uma promessa que viria, do futuro. A gente sabe que quando Cristo levar a igreja, ele vai voltar, ainda à terra, e aí vai implantar um reino soberano, o milênio, onde será respeitado todas as leis de Deus, E isto nós mostramos aqui, tanto Jeremias prometendo para o futuro, quanto Ezequiel ainda mostrando que este conserto, no caso de Ezequiel, seria de forma imediata, ou seja, para que não se diga, mas isso será no futuro, não é para agora, ou seja, isso Deus só vai mudar quando ele voltar. Não. Com relação ao imediatismo da profecia de Ezequiel, nós temos isso também para nós hoje. Portanto, é necessário a interpretação correta da palavra. Nós temos um caso interessante nesses versículos que eu gostaria de comentar com os irmãos, que é o versículo de número 33, ainda nesse capítulo 31 de Jeremias. Então, portanto, Jeremias 31 e 33 diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E isso, irmãos, nós já vimos aqui que de forma também escatológica, de forma a representar o que seria lá no futuro. Mas quando nós olhamos lá para Ezequiel também no capítulo 18, dado a responsabilidade individual, nós temos também, irmãos, um versículo parecido com este, que mostra também a relação e o entendimento de que precisaria se crescer espiritualmente, precisaria ter um coração novo, precisaria buscar ao Senhor. E isso está registrado no versículo 30 e 31 do capítulo 18 de Ezequiel. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredides, e criai em vós um coração novo e um espírito novo.
Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Isso a palavra de Deus, demonstrando tanto escatologicamente que se teria um espírito novo, um coração novo, mas aqui em Ezequiel, num contexto imediato, demonstrando a responsabilidade em cada um de assumir isto, de conseguir isto. Ou seja, talvez você ouvindo isso pode pensar, mas se eu buscar a Deus e conseguir, então vai ser pelos meus próprios esforços, não será graça. E isso não é uma realidade. Nós sabemos que tudo que nós conseguimos do Senhor é a graça de Deus. É um favor imerecido. É aquilo que Deus está fazendo por nós sem nós merecermos. Mas mesmo nisto, há a participação do homem. Então, se você hoje está estudando a responsabilidade individual quanto à salvação, você também tem uma responsabilidade individual no que tange ao seu crescimento espiritual e às suas próprias mudanças. Não tem como eu aceitar Jesus, cruzar os braços e pensar agora, vamos ver o que Deus vai fazer na minha vida. Se eu não buscar, se eu não me aproximar do Senhor, se eu não ir mudar, ter um coração novo, buscar a palavra de Deus, não posso simplesmente jogar a responsabilidade em Deus e descansar, esperar somente nele. Na verdade, nós sabemos que tudo o que acontece em nossas vidas tem sim a ação e a bondade de Deus, mas há a ação do homem como responsabilidade. Lembro também de um versículo que está registrado em Mateus no capítulo 7 e o versículo de número 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós vemos a graça do Senhor sendo manifesta, mas ela será manifesta em quem pede, em quem busca e em quem bate na porta para se encontrar, para se abrir e alcançar. Ou seja, diante das bênçãos do Senhor em nossas vidas, irmãos, temos a nossa própria responsabilidade também. Quanto à salvação, sabemos, se pecarmos, corremos o risco de perdê-las. Estaremos daqui um pouco falando sobre isso melhor. E se não pecarmos, estaremos salvos, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Mas para você que deseja algo do Senhor, eu preciso isso, eu quero aquilo, eu quero crescimento, eu quero alcançar algo melhor de Deus, também necessita a sua responsabilidade quanto a isso. Não pode simplesmente jogar em Deus esta responsabilidade e cruzar os braços. Precisa-se ter também a sua participação no que tange as bênçãos que você deseja. Lembrando que isso nunca manifestará em você um esforço próprio para se alcançar a bênção. Tudo é a graça de Deus. Tudo é um favor imerecido, mas você e eu temos a nossa responsabilidade. O tópico de número 3, ainda dentro, o subtópico número 3, ainda dentro do nosso tópico 1, diz assim: o problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornaram em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. E isso é importante a gente contemplar todas essas situações que ocorrem no nosso meio ainda, né? Digo no nosso, porque não vem somente através desses movimentos, mas também através de uma interpretação equivocada da palavra. Nós vemos que o próprio Israel pecava quanto à lei por interpretar ela errada. Então não vem só de fora. Eu sei que o comentarista trouxe aqui uma situação que ocorreu de fora, mas que infelizmente ainda pode acontecer no nosso meio. E nós temos alguns ditados ainda no nosso meio que soam inocentes, mas que trazem uma responsabilidade para Deus e excluem a nossa. Como, por exemplo, infelizmente ainda ouvimos isso, né? Deus me chamou e a responsabilidade é de Deus. Não é dessa maneira, né? Deus me colocou ali, então ele sabe o que
o que ele quer, então eu vou ficar tranquilo e deixar ele trabalhar. Não é dessa maneira. Se Deus te chamou e Deus te colocou em algum lugar, é porque ele quer a tua participação, a tua preocupação e a tua ação para que você chegue em algum objetivo ali naquele lugar ou naquela função que Deus te colocou. E isso não falo, né, como quem diz somente aos trabalhos dentro da igreja, mas você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todos os âmbitos sociais que você se encontra, você também pode ser ali usado por Deus para deixar uma palavra, para falar do amor dele às pessoas, né, que perecem e que são necessitadas dessa palavra. Portanto, todos esses ditados inocentes que tiram a responsabilidade de você não são corretos perante a palavra de Deus. Deus tem sim sua responsabilidade e nisso nós descansamos. A parte de Deus está feita. O que falta muitas das vezes é a nossa parte para com Deus. É a nossa responsabilidade para com Ele. Porque diante disso nós não podemos, né, lá na frente, ao acontecer uma falha ou não acontecer aquilo que nós desejássemos, simplesmente culpar a Deus. É culpa de Deus, ele sabe, foi assim porque ele quis. Na verdade, temos também uma parte nessa responsabilidade. Diante disso, eu gostaria de ler com os irmãos também, lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo 8, uma passagem bastante conhecida, mas que demonstra também a nossa responsabilidade, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Então ali, na primeira parte do versículo já diz, né? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então nós temos a nossa participação. Então quando você pega este versículo, você pode falar assim, mas ele tá, né, é um versículo isolado, ele não tem talvez, né, uma participação evidente na história. Mas isso, se a gente contrastar com outro versículo, a gente vai ver que realmente isso acontece. E gostaria de ir lá com os irmãos também, em 2 Crônicas, capítulo de número 15. Os irmãos estão vendo que tudo isto é diante da palavra. Portanto, ao analisarmos a palavra, nós tiramos as conclusões exatas. 2 Crônicas, capítulo de número 15, olha o que diz. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. É aquilo que nós mencionamos no início desta aula. Deus, Ele é um Deus, irmãos, de graça, de amor, é um Deus educado. Ele não vai lá te chacoalhar e te trazer. Você precisa ter atuação. E aqui foi a representação deste versículo de Tiago lá na história, no que aconteceu com o rei Asa, quando veio o Espírito sobre, né, Azarias, e ele foi como um profeta para Asa e disse: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Mas se vocês deixarem ele, ele também vos deixará. Isso demonstrando a responsabilidade que infelizmente ainda é um problema dos nossos dias. Isso, há quem pense desta maneira. Há quem diga: não, mas Deus me chamou, então Ele vai fazer. Lembre-se disso. Deus te chamou, Ele tem um projeto na sua vida, Ele quer salvar você, sua família, mas para isso também há a sua responsabilidade e a sua ação para que se concretize isso. Senão, Deus, Ele não precisaria de nós para fazer absolutamente nada na terra. É óbvio que se você ouve isso, você já pensa: mas realmente Deus não precisa. E sim, Deus tem todo o poder, mas Ele usa nós para compromisso diante disso, para mostrar que há uma responsabilidade nossa para com esses que estão perdidos, né? E para conosco também no que tange a nossa salvação e também o nosso crescimento espiritual. Diante disso, vamos lá para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre a salvação para todos os seres humanos. O primeiro tópico nos ensina que
há esperança para o pecador. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. Nesta palavra, o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Eu gostaria de ler com vocês também, lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 4, que vai nos ensinar, a respeito disso. Capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, diante disso, nós vemos, a vontade de Deus explícita em sua palavra. Ele não quer, que o pecador morra no pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer sim salvar o maior número de pessoas. Você pode pensar, mas por que simplesmente Deus não salva todos? Porque há nisso a responsabilidade individual. Se o homem e a mulher não aceitar a Cristo, assim Deus não salva. É necessário que ocorra essa aceitação, e isso vem através da responsabilidade individual, a escolha de cada um. Então, se você busca Deus, se você se chega a Deus, Ele chega a você. Mas se você se esquece de Deus, Ele também vai o deixar. Por isso, a necessidade de nós compreendermos isso, porque há pessoas ainda nos nossos dias que ensinam e que são adeptas de uma teoria, de um pensamento, que é conhecido como uma doutrina fatalista, que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre, se pecou, acabou, não tem mais solução para você, quando na realidade a palavra não ensina isso. Diante dos versículos que nós já estudamos lá em Ezequiel, nós vemos que a palavra de Deus a deixa, claro ali para nós. Se o ímpio ele abandonar o seu caminho, se converter, e fazer obras de justiça, obras boas, Deus vai se esquecer daquele tempo e vai salvá-lo. E da mesma forma, o salvo, se ele abandonar suas obras boas e cometer pecados, atos de injustiça, Deus também vai se esquecer daquele tempo e ele vai morrer no pecado. Então, diante disso, a palavra é clara. Não tem como a gente fugir do que está escrito, senão a gente vai estar inventando teorias, inventando pensamentos que, ao invés de ajudar todos nós, vai nos confundir quanto à ação de Deus. Então, diante da palavra, ela é clara. Há esperança para o pecador. Há esperança para o pecador. Então, se você está nos assistindo neste momento e se considera uma pessoa que está longe do caminho do Senhor, que está sem a salvação, quero dizer para você que diante desta palavra e diante desta aula, você está aprendendo isso. Há esperança ainda para você. Você que está nos assistindo, que é salvo, e talvez lembrou de alguém da sua família, de alguém que está perto de você, a palavra diz: há esperança ainda para o pecador. Não importa o que ele fez, não importa onde ele está, ela ou ele, Deus ainda quer salvá-lo, Deus ainda quer salvá-la. Por isso, a interpretação correta da palavra nos ensina que a vontade de Deus para com os pecadores é que eles cheguem à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Tópico de número 2, então nós vamos refutar um pouco mais nesse pensamento fatalista. Para você que tem a lição, é bom que você nos acompanhe aí. Caso você não tenha, eu creio que ainda há maneiras aí de você conseguir, para que estejamos sempre juntos estudando de acordo com a lição e de acordo com a Bíblia também. Então, tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá, em Jerusalém, acreditavam, se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Isso, não somente Ezequiel, mas ele estava reafirmando aquilo que Deus já havia falando, para que você, infelizmente ainda há uma corrente aí, de pensamento que pensa que Ezequiel escreveu, o livro dele. Na verdade, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. São todas reafirmações do próprio Deus. Mas para quem pegou lá em Deuteronômio no início da aula, viu que o próprio Deus disse isso, e Moisés escreveu. Então,
o profeta, né, Ezequiel, ele fecha essa porta, juntamente reafirmando o mandamento. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Então, portanto, a alma que pecar, essa morrerá. E você pode estar pensando, mas esse ditado, por que ele perdurou tanto tempo, né? Mesmo Deus falando assim, né? E nós vamos observar que, perante a palavra, e gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em João, capítulo 9, versículo 2, nós vamos ver que até nos tempos de Jesus, ainda se tinha um pensamento como esse. Infelizmente, né? Esses dardos inflamados do maligno que estão aí para confundir as pessoas, eles continuam perdurando porque falta a leitura da palavra. Nós sabemos que lá em Israel tem sim, né, uma tradição muito grande que tinha também nos tempos de Jesus com relação, né, à tradição oral, ou seja, eles ouviam muito, né, do falar da lei, mas não pegavam mais tanto a lei, né, para lê-la e estudá-la. Então se tem uma tradução, né, oral e também uma escrita, como se fossem comentários a respeito da palavra, mas que eram comentários distorcidos e são até hoje inclusive ainda utilizados, né? Porém, no tempo de Jesus isso fica, né, firme para que nós possamos compreender. Lá no capítulo 9 de João e o versículo 1 e 2, olha o que diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quer dizer mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a incompreensão, né, dos discípulos quanto, né, a dificuldade ou a deficiência deste homem, que era um cego de nascença. Rabi, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Naquela época não se acreditava, né? E nem se conseguia ter uma solução para quem nascesse cego, né? Nunca se houvera falar de uma cura de alguém que era cego de nascença. Portanto, este pensamento perdurava até os dias de Jesus, mesmo com a refutação em Ezequiel nos tempos atrás, mesmo na refutação de Deus nos tempos mais antigos ainda. Infelizmente há ainda quem pense assim nos nossos dias. Mas veja a resposta de Jesus no versículo 3. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Portanto, Jesus demonstra, não foi ele que pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifeste a obra de Deus. Aí você pode ouvir isso e pensar: nossa, mas ele sendo cego, isso é a obra de Deus? Não, não é isso. O que Jesus queria manifestar é que ele iria curar aquele cego, ele iria manifestar a obra de Deus na vida daquele homem, para demonstrar o seu poder perante aquelas pessoas, e aquelas pessoas viessem a um pensamento correto do que seria a obra de Deus em suas vidas. Jesus, ele ainda hoje abre os olhos dos cegos, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, diante disso, nós refutamos esse pensamento fatalista. Isso não existe, isso não é real, não há maldição hereditária. A alma que pecar, essa morrerá. E diante do versículo aqui registrado em João, nós vemos que essa deficiência não era nem consequência de um pecado. Então, muitas das vezes, não quer dizer também que uma situação difícil em nossas vidas seja consequência de um pecado nosso. Não quer dizer isso. Há simplesmente situações que ocorrem na humanidade e nós precisamos compreender também isso, para que não venhamos a culpar a Deus. Porque alguém pode pegar agora uma pessoa que está doente, enferma, e julgar como se isso, né, fosse uma ocasião que Deus tem que curar. E nós sabemos que não é desta maneira. Jesus, ele opera por graça e por misericórdia. E para aqueles, né, que pensam o contrário, né, que infelizmente chegam até a desafiar as ações de Deus e as ações de Cristo Jesus, nós precisamos lembrar, né, que o bem só vem de um lado, só vem de Jesus. Os outros não, infelizmente, não podem fazer nada, porque podem através do engano, né? Engana e infelizmente as pessoas lá na frente vão ter uma dor muito maior. Então, diante disto, desse pensamento, nós refutamos essa teoria fatalista
Você que já ouviu falar sobre isso, uma vez salvo, salvo para sempre, se pecou, acabou, isso não é real perante a palavra. Tome cuidado com essas pessoas que ensinam desta maneira. Duas situações no subtópico número 3 nós temos aí, né? O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, do tipo de maldade e iniquidade, se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente. Portanto, há aquele pensamento, né, de que uma vez eles pegam essas teorias inventadas e nem se cumprem a elas, né, de forma íntegra. Então eles dizem, uma vez salvo, salvo para frente, mas se pecar tem como ser, você na realidade não peca, você é salvo. É uma confusão total diante desses ensinos, né, que não tem relação com a palavra de Deus. E eu gostaria de ler com vocês lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20 ao 22, para que nós venhamos compreender isto, que é real e pode acontecer se nós abandonarmos ao Senhor, né, o deixarmos e irmos para as práticas erradas. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20 ao 22 diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então nós observamos que mesmo aqueles que já foram salvos, que tiveram conhecimento da verdade, podem sim perder a sua salvação, deixando, né, os caminhos do Senhor, uma vez, né, iluminados, uma vez tendo o conhecimento direto do que é o Senhor Jesus e sua salvação, e o deixando, pode perder a salvação. Mas isso também não é fatalista. Então, diante dessas pessoas que perderam a salvação, mesmo temporariamente, podem, se voltarem às obras de justiça, serem salvos. O problema é que quando se conhece a Deus, quando se pratica o relacionamento com o Senhor e se esquece, provavelmente o estado que ele vai alcançar será pior do que o que era antes. E isso acontece que dificulta a compreensão exata do que é buscar o arrependimento e ser salvo por Cristo. Portanto, essa é a dificuldade da compreensão, e por muitos dizerem ser fatalista, porque há uma dificuldade na compreensão humana quanto ao trabalhar de Jesus. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Você que pode às vezes estar afastado dos caminhos do Senhor, não é fatalista para você também. Saiba que Jesus, ele quer que você volte e quer te salvar. Agora, você que está na casa do Senhor, a Bíblia diz, né, quem pensa e quem sabe, né, estar em pé, cuide para que não caia, porque você pode também perder a sua salvação. Mas nada é fatalista enquanto há tempo, né? Há esperança. Já partindo para o nosso terceiro tópico sobre a reação de Israel, nós vemos algumas perguntas retóricas, né, que o Senhor faz. Na verdade, são duas perguntas, né? Ele diz assim: não é o meu caminho direito? Isso Deus falando, né? Não são os vossos caminhos torcidos? Na realidade, né, irmãos, nós explicamos essa verdade dessa maneira: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Em outras situações, Deus também manifesta essa pergunta retórica, né? Ele diz: não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? É uma pergunta retórica para que fique guardada no nosso coração e a gente venha pensar nela. Já se tem a resposta. Se erramos, né? Se falhamos,
é porque ainda não conhecemos de maneira exata a palavra do Senhor e nem o seu poder. Portanto, nessa pergunta que se é feita em Ezequiel, né, lá no versículo 25, capítulo 18, né, nós observamos, na verdade, os caminhos do Senhor são sempre retos. Se o homem, né, ele falha, ele não pode culpar a Deus e dizer que os caminhos do Senhor são tortuosos. Há quem diz por aí, né, um ditado também famoso, né, Deus, ele, né, ele tem o seu caminho ali, né, ele tira uma solução, né, não me lembro dele corretamente aqui, mas diz que Deus, né, ele vai por linhas tortas, né, faz um caminho aí, né, por um caminho torto, né, e não é essa a verdade. Na verdade, o caminho do Senhor, eles são sempre retos e sempre corretos. Somos nós que falhamos. E diante disso, gostaria que você abrisse também Oséias, capítulo 14, versículo de número 9, para que a gente venha, né, compreender exatamente o que diz e ensina a palavra. Oséias, no capítulo de número 14 e o versículo de número 9, que diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então nós observamos aqui que os caminhos do Senhor são retos, são direitos. Se há alguma coisa errada é porque nós estamos falhando, e diante da palavra nós temos sempre ter esse ensinamento, irmãos. Se há alguma coisa errada que a gente não está conseguindo compreender, entender, o problema está, na verdade, em nós e na nossa compreensão. Nós precisamos buscar a resposta em Deus, que é o único que tem o caminho direito. E sobre a justiça, nós vemos lá em Romanos capítulo 2 e 6, né, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus, ele é justo. Ele não vai punir você, né, o teu pai, né, o teu descendente, enfim, né, por consequência de suas ações, os seus pecados não serão, né, atos punitivos para as outras pessoas, e nem daqueles que, né, nós somos descendentes que pecaram e existe uma maldição. Não é isso. A palavra de Deus mostra que Deus, ele é justo. Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Deus é um juiz justo. Isso está lá em Salmos, né, na verdade no número 7, verso de número 11. Deus é um juiz justo, ele não falha, ele não vai ser injusto para com você. Lá no subtópico de número 3, nós estamos terminando, né, a nossa aula nesta manhã, e vamos ver agora sobre o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Ou seja, Deus, ele é compassivo e misericordioso. Ele espera a atuação, ele dá tempo, ele não pune nós de acordo com os nossos próprios pecados, e tanto que é a sua misericórdia, e ele espera muito para que a gente ainda alcance arrependimento. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas, pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. E gostaria agora de ler Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, somente através do arrependimento, os nossos pecados serão apagados, através do sacrifício de Cristo, o nosso arrependimento, e a graça de Deus sendo manifestada aí no sacrifício, né, de Jesus, nós temos os nossos pecados apagados. E aí sim vem um tempo de refrigério pela presença de Deus, vem um tempo de felicidade, um tempo de paz, que muitos ainda almejam por não receber de Cristo, por não conhecê-lo e não aceitá-lo.
Dentro disso, para encerrar, gostaria de lembrar, né, de uma outra responsabilidade que nós temos. Isso também está registrado em Ezequiel, lá no capítulo 33, mostrando que nós somos os atalaias, somos aqueles que avisam o povo do juízo vindouro. Então, diante disso, nós também temos, né, a comissão de Jesus Cristo e a responsabilidade individual de pregar a cada um que precisa ainda alcançar a Jesus. Diante disso, lembre-se, né, nesta aula nós falamos sobre a responsabilidade individual no que tange a salvação, mas também lembre-se da tua responsabilidade quanto ao crescimento espiritual que você almeja, deseja, lembrando que não é por suas próprias obras, é pela graça, mas a sua ação. E também lembre-se que você foi chamado por Cristo para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa participação. Amém, graças a Deus. Irmãos, que lição maravilhosa, né? Como Deus nos ensinou, nos orientou e com certeza saímos nessa manhã com o nosso coração mais alegre e feliz com o Senhor. Nesse momento, irmãos, nós fazemos um convite muito especial para você que está acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Venha nos fazer uma visita, faça, irmãos, uma cooperação aqui em nossas igrejas. Nós temos o nosso templo sede aqui na Avenida Campos Sales. Nós temos culto toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos. E nas nossas congregações, trabalhos toda quarta, toda sexta-feira, também aos domingos. E em todo o nosso campo, no domingo pela manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Lembrando também, irmãos, que nós que somos alunos da Escola Dominical, que estamos aqui, podemos contribuir com a obra de Deus. Podemos, neste momento, né? Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, estão vendo também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar suas ofertas, e além de serem abençoados por Deus, né, por ofertar uma pequena porção daquilo que Ele nos dá, também ser abençoado e abençoar a obra de Deus, a obra missionária. Seja um ofertante, um dizimista, Deus com certeza tem bênçãos para a sua vida. E nesse término, convido os irmãos para que junto comigo orem ao Senhor, agradecendo por esta aula e rogando a Ele graça, né, para continuarmos este domingo, estarmos na igreja à noite e que Ele abençoe o restante da nossa semana. Oramos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Jesus, por estarmos reunidos nesse momento, por o Senhor ter falado em nossa vida e a nosso coração, nos ministrando e ensinando a Tua palavra. Dai-nos graça, Senhor, para aplicar em nossas vidas tudo que aprendemos. Que o Senhor nos conserve, ó Deus, na Tua presença e que nós continuemos Te servindo com integridade. Nós Te agradecemos, continua conosco, Senhor. É o que pedimos e já somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo feliz. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.